vindo aí, aquele que conhece o profundo e oculto, tá vindo aí. Que aborrece o profano, esse remendo de pano vai rasgar no grande dia, a máscara vai cair. Tá vindo aí. Não se engane, ele sabe distinguir o joio entre o trigo. Muitos vivem sem azeite, ainda diz que dele é amigo. Mude de vida, conserte o altar, retire a capa, deixe de enganar. Ainda há tempo para se redimir, porque a prestação de contas vem aí. Ore, consagre, desça a casa do oleiro, em terra de Judas seja verdadeiro. Não toque na arca sem ter comunhão, mergulhe no rio da purificação. Tá vindo aí aquele que é verdadeiro, puro e santo, majestoso, justo e fiel. Diante da tua face tem uma balança, não precisa que amedronta quem é infiel. Mas na outra mão traz o galardão, privilégio para aquele que aqui venceu. Além de ser abraçado, também será coroado pelas mãos do próprio Deus. A igreja te aguarda, Senhor. Aleluia, aguarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, meu irmão. Mude de vida, conserte o altar, retire a capa, deixe de enganar. Ainda há tempo para se redimir, porque a prestação de contas vem aí. Ore, consagre, desça a casa do oleiro, em terra de Judas seja verdadeiro. Não toque na arca sem ter comunhão, mergulhe no rio da purificação. Tá vindo aí aquele que é verdadeiro, puro e santo, majestoso, justo e fiel. Diante da tua face vem uma balança, não precisa que amedronta quem é infiel. Mas na outra mão traz o galardão, privilégio para aqueles que aqui venceu. Além de ser abraçado, também será coroado pelas mãos do próprio Deus. Tá vindo aí aquele que é verdadeiro, puro e santo, majestoso, justo e fiel. Diante da tua face vem uma balança, não precisa que amedronta quem é infiel. Mas na outra mão traz o galardão, privilégio para aqueles que aqui venceu. Além de ser abraçado, também será coroado pelas mãos do próprio Deus. Pelas mãos do próprio Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só os fiéis aguardam a tua vinda. Aleluia. Eu sou o homem que viu a vara da aflição do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou de contínuo a sua mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne, e a minha pele quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou a lei e trabalhos. Aceitou-me em lugares tenebrosos como que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos.
desviou seus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado, armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha, fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava, foi feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia, fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, e afasta-te da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Amém? Amém. Somente até aqui. Meus amados, fica a Bíblia aberta. Nós vamos estar meditando aqui alguns versículos. Eu sei que o tempo é curto. Quantos minutos, pastor? Até 10h30. Até 10h30, tá? Vamos estar procurando acabar aí às 10h25. Aqueles que vão estar ouvindo aí nas redes sociais, estamos na Igreja Cristã Geração Eleita, Comunidade Cristã Geração Eleita. E a palavra do Senhor, ela traz nessa manhã a tristeza de Jeremias. Junto com a tristeza de Jeremias, ele traz esperança. E eu gostaria de compartilhar com a igreja por que o pastor se entristece, por que um profeta de Deus se entristece, por que o povo de Deus, aqueles que são encarregados de levar a mensagem, trazem tristeza. O que Jeremias está trazendo aqui para nós, irmãos, é que Jeremias viu cumprida a sua profecia. Jeremias viu cumprido justamente aquilo que Deus tinha usado para falar. Só que eu vou trazer algo sobre Jeremias que talvez nós lemos na palavra, mas não paramos para refletir. Jeremias para Israel foi colocado como uma lâmpada, assim como nós muitas vezes somos colocados como lâmpada para as pessoas. Somos colocados como luz para levar uma palavra de consolo, para levar uma palavra de esperança, para levar de Deus o amor, para levar de Deus a promessa. E o que aconteceu com o profeta Jeremias não é diferente do que acontece com os crentes sinceros dos dias de hoje, com os pastores sinceros dos dias de hoje. Jeremias foi colocado como escárnio para Israel. Faziam chacota e músicas com o nome de Jeremias. Colocaram Jeremias numa cisterna. O rei não teve temor de Jeremias, mas o eunuco do rei teve. Pessoas da alta classe da sociedade de Israel, profetas, sacerdotes, reis, não tiveram temor da palavra de Deus e usaram Jeremias como um brinquedo, chacoteando de Deus. Olha, não é esse o profeta que se levanta? Não é esse então que falou que, aleluia, vai vir aí o reino do norte e vai destruir? Não é esse que falou que o faraó nega? Quem é o faraó? E Jeremias começa a falar: olha, não faça aliança com o Egito, não faça aliança com os reinos do norte, cuidado com a Assíria, cuidado porque Deus vai enviar um rei mais poderoso e vai levar Jerusalém cativa. E acontecem dois cativeiros, aleluia. Levado o reino do norte, é dissipado Israel, chamada de Efraim, e o povo não se converte. Jeremias ainda continua falando: olha, o Senhor me disse que não somente o reino do norte não vai ser mais lembrado, mas ele também vai levar o reino do sul por conta da sua rebeldia. Porque trocaram a adoração ao verdadeiro Deus pelo pau e pela pedra. Começaram a
praticar tudo aquilo que Deus proibiu ali quando estava com Moisés. Começaram a praticar todo aquele, aleluia, rito dos antigos, dos povos daquelas terras que não conheceram ao Senhor. Quando o Senhor tinha colocado Israel como lâmpada na terra prometida. O que eu gostaria de trazer nessa manhã, irmãos, que faz menção a essa palavra ao nosso coração, é que Jeremias viu cumprida a profecia, e o mais terrível para um pastor, o mais terrível para uma pastora, o mais terrível para um profeta de Deus, para uma pessoa que seja o mínimo na presença de Deus, o Senhor disse que é grande quando leva a sua palavra, é quando nós vemos a orientação que foi dada, as pessoas não ouvem, e o fim é terrível. As pessoas não ouvem quando você fala, olha, não peque, não faça tal coisa que é abominável ao Senhor, e as pessoas começam a rir de você, a escarnecer de você, e quando você vai ver o final, você vai ver que o fim daquele irmão, que o fim daquela irmã, que o fim daquela pessoa a quem você estava levando a palavra é triste. Quantos desceram à sepultura sem ter conhecimento de Deus quando tiveram oportunidade? Aleluia. Quantos dos nossos familiares e amigos têm abandonado a palavra de Deus, embora a gente tenha pregado, tenha levado a mensagem, mas eles não dão crédito. Olha, lá vai o crente com a Bíblia debaixo do braço, lá vai você de novo para a igreja. Quantos anos você vai ficar indo à igreja? Quantos anos? Olha, por que você não recebeu a cura que você prega? Por que você não recebeu o milagre que você prega? Por que Deus não te abre uma porta grande? Aquele é o Deus do ouro e da prata. Deixa eu te falar uma coisa. Olha o que o profeta Jeremias fala. Eu sou o homem que viu a vara do seu furor. Eu vi a repreensão do Senhor e ele já tinha me avisado. Olha, Jeremias, eles vão se levantar contra você, mas não vão prevalecer, porque eles têm sido rebeldes à minha palavra. Aleluia. Deixa eu te dar um conselho, irmão. Deixa eu te dar um conselho, irmão, nessa manhã. Oh, aleluia. Olha o que o profeta Jeremias faz. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Porque ele viu da maneira que Deus deixou Israel deserta. Ele viu da maneira que Deus deixou Jerusalém. Só ficaram os pobres, os miseráveis, os mendigos da cidade. Porque aquele povo que era nobre, o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Aqueles que tinham status na sociedade, o rei Nabucodonosor levou embora. Só deixou os pobres. A primeira atitude de Nabucodonosor, depois de montar ali trincheiras contra Jerusalém, foi derrubar os muros da cidade. Ele botou fogo nas portas, como o profeta Jeremias falou. Quantas vezes você falou para determinado irmão, determinada irmã, olha, toma cuidado porque o Senhor me mostrou você andando por um caminho que não devia, e você viu depois o fim daquela pessoa porque não deu crédito à palavra. E muitas vezes nós vamos lá chorar, mas Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Porque a palavra dele, irmãos, a palavra dele só é executada quando nós tomamos partido, como falou bem a pastora, quando nós tomamos a nossa parte e damos crédito, quando nós fazemos o nosso papel e reconhecemos a nossa condição de fraco, reconhecemos a nossa condição de necessitado. Nós precisamos da palavra do Senhor. Olha o profeta Jeremias, aquele homem que foi colocado como lâmpada, pastor, aquele homem que andou no meio de reis, ele se coloca aqui na presença de Deus. Senhor, eu estou perecendo, a minha esperança está indo embora. Senhor, olha o tamanho da aflição, olha como ficou a rainha desses reinos, olha como ficou aquela que andava com a coroa. Nos versículos posteriores, irmãos, sabe o que o profeta Jeremias fala? Caiu a coroa da nossa cabeça, Senhor. Não temos mais alegria, Senhor, na tua presença. Não conseguimos nessa terra desolada cantar mais um hino. Meu Deus. Aleluia. Sabe o que está acontecendo, irmãos, em toda a terra? Como a pastora colocou aqui antes, estão perecendo porque a palavra de Deus não está caindo verdadeiramente no coração, assim como não caiu no coração de Israel, assim como não caiu no coração de Judá, assim como os reis rejeitaram a palavra do Senhor. Mas eu te digo nessa manhã que nós não rejeitemos a palavra do Senhor, porque Ele ainda é poderoso para cumprir a mesma palavra. Ele não mudou, Ele é o mesmo. O que o apóstolo Paulo fez aos Coríntios, ele diz assim: olha, eu conheço bem a lei, eu conheço bem a lei, aleluia. E na lei está escrito que o povo foi jogado numa tarde inteira, 23 mil, porque o Senhor rejeitou a sua aparência, porque eles não temeram o nome santo do Deus de Israel. Oh, aleluia. Se você tem o temor do Senhor, saiba que você está no caminho certo. Se muitas vezes você tem tirado a mão de determinadas coisas, é isso mesmo, porque a palavra do Senhor está dentro de você. Se muitas vezes você reveia o pé, você mudou o caminho, mudou o itinerário, saiba de uma coisa: é o Senhor que está na tua vida. Antes de qualquer atitude, devemos consultar ao Senhor, e não o pau e a pedra. Devemos consultar a sua palavra, porque Ele é verdadeiro e poderoso
esperança. Algo acontece dentro do profeta Jeremias e ele diz assim: olha, estou me recordando de algo, e isso me dá esperança. O que é que dá esperança para a igreja? O que é que deu esperança para o profeta Jeremias no dia de desolação? Como são esses tempos dessa pandemia, desse vírus que está atacando o mundo, que já atacou o coração da igreja há muito tempo, porque a igreja esfriou, aleluia. É verdade, meu Deus. Não é só o templo, não estão fazendo culto em casa, não estão lendo a palavra, não estão orando, não estão buscando, não estão se inclinando. Sabe qual que é o pau e a pedra hoje? É a rede social e nem assim é pela palavra de Deus. Sabe qual que é o pau e a pedra hoje? É somente a televisão. O pau e a pedra hoje talvez seja falar mal de alguém. O pau e a pedra hoje é a frieza espiritual, irmãos. Porque nós não temos mais aquele sentimento: olha, eu estou com saudade da igreja, eu estou com saudade dos louvores, eu estou sentindo falta dos irmãos, eu estou sentindo falta do verdadeiro fogo, aquele fogo que não pode ser apagado, que é o fogo que o Espírito Santo me deu no dia que eu recebi Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. O profeta Jeremias lembra bem aqui, aleluia, no versículo 22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Agora Jeremias faz uma menção e recorda: olha, essas misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Mas pastor, me prove isso, porque tanta coisa tem acontecido, tanta coisa ruim, tanta coisa mal, e muitas vezes do nosso lado, assim como aconteceu para o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, irmãos, não teve mulher. O profeta Jeremias não teve filhos. Deus falou assim: Jeremias, lá no ventre da tua mãe, antes de você ser gerado, eu já te escolhi. Você não vai ter mulher, você não vai ter filhos, você vai ser a minha boca na terra, você vai fazer do meu jeito, você vai servir de exemplo, aleluia. Muitas vezes nós servimos de exemplo para os outros, enquanto rirem, saiba que Deus não está rindo, que Deus não está brincando, que Deus está nos usando. Você tem pregado, você tem sido diferente, você tem lutado. Saiba que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e Ele é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu. Jeremias faz menção à fidelidade de Deus, irmãos. Se Deus prometeu que vai salvar a tua casa, Ele vai. Não importa se não estão dando crédito hoje, não importa qual que é o caminho de salvação que Deus está usando. Se você tem colocado o joelho no chão, porque o Espírito Santo tem te inclinado. Olha, filho, eu coloquei no teu coração a esperança. Olha, filho, eu coloquei no teu coração a fé. Olha, filho, eu coloquei no teu coração algo novo, a alegria que você não tinha. Eu coloquei algo em você, aleluia, que você não sabia, que as minhas misericórdias são infinitas. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória, glória. E o profeta Jeremias aqui, ele chora. Ele fica preso a uma Jerusalém desolada. Meu Deus. E quem sabe nós, como profeta Jeremias, pensamos assim: aleluia, ô Senhor, aleluia. Se tivesse ouvido a tua palavra, não estava desse jeito. Meu Deus. Irmãos, nós vimos uma cidade inteira ser devastada. Quantas vezes nossos irmãos já partiram, outros já partiram? Você já viu o fim daquele que se desvia do caminho do Senhor? Aleluia. Você já viu o fim daquela que não quer mais ir à igreja, que abandona as coisas de Deus, que abandona a promessa de Deus? Olha, talvez fosse um evangelista mundial, talvez fosse um grande pastor, talvez fosse uma grande pastora, aleluia, talvez fosse um ganhador de almas, talvez fosse uma lâmpada nos dias de hoje, mas abandonou. Abandonou porque não creu na palavra, abandonou porque riu dos profetas, abandonou porque riu de pastores, abandonou porque riu do Senhor, não deu crédito à sua palavra, não teve o mínimo de respeito pelo Evangelho de Jesus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Jeremias foi colocado como um evangelista de boas novas, Aleluia. mas Israel não quis saber, então foi cativo. Jeremias foi colocado como uma lâmpada, dizendo: olha, se entrega a Nabucodonosor, que ele vai tratar vocês com benevolência, ele não vai destruir a cidade. Mas os reis endureceram o coração. Não, nós temos o Egito, nós temos a Síria, nós temos o reino do norte. Quem é Nabucodonosor? Deus vai falar assim para Jeremias: Jeremias, eu escolhi Nabucodonosor e vou inclinar a terra inteira para ele, porque sou eu que estou destruindo, sou eu que estou quebrando, sou eu que faço descer a sepultura e se levantar dela. Irmãos, quando Deus te fala uma coisa que Ele está fazendo
melhores dos filhos de Israel, Deus envia o profeta Daniel. Dentro dos melhores dos filhos de Israel, Deus envia Hananel, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Dentro dos filhos de Israel, Deus levanta Ezequiel lá no rio Quebar. Dentro dos filhos de Israel que estavam lá no cativeiro, Deus não se esqueceu do seu testemunho, como disse, aleluia, o profeta Jeremias: vão passar 70 anos e me lembrarei da minha promessa que fiz a Abraão, a Isaac e a Jacó, que colocarei o meu nome sobre este povo e farei o meu nome sobre essa terra, e levantarei a minha casa e reconstruirei os muros da minha cidade, e colocarei Jerusalém no centro do mundo, e a adoração todos viriam do norte, do sul, do leste e do oeste, e não se esquecerei da minha palavra. O profeta Daniel foi estudar o profeta Jeremias, e ele disse assim: olha, meditando nos livros, eu percebi, eu entendi que são 70 anos o cativeiro, já está acabando. E quando o profeta Daniel está orando, desce o anjo Gabriel e fala assim: eu sou Gabriel, enviado do Senhor para te trazer resposta da tua oração. O cativeiro está acabando, mas eu vou fazer um negócio novo, aleluia. Deus não deixou-se, meu irmão, sem entendimento. Deus não deixou-se sem testemunho. Deus jamais, aleluia, vai abolir a sua palavra, porque a sua palavra é viva e eficaz. Se você e eu não fizermos, Ele vai levar outro para fazer. Se eu não pregar hoje, Ele vai levantar outro para pregar. Mas pastor, hoje é um dia de luto, perdemos alguém que amamos, aleluia, é verdade. Perdemos para a terra, mas salvamos para Deus. Isso é fruto de oração, isso é fruto de jejum, isso é fruto do Evangelho. Aleluia. Olha o profeta Jeremias fala: assentar-se solitário, ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Irmãos, tudo onde esse culto nessa manhã começou é o que se resume agora, onde estamos encerrando: colocar a boca no pó. Aleluia. Oração, irmãos. O que Deus ama não é palavra bonita. O que Deus ama não é você discorrer, aleluia, talvez poemas para Deus. O que Deus ama é aquela oração simples e eficaz daquele homem que, chegando ao templo, ele olha de novo e fala: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o céu, mas lembra-te de mim, Senhor. Senhor, eu não tenho feito nada direito, mas estou aqui, Senhor. Esse homem está precisando da tua graça, esse homem está precisando da tua misericórdia, essa mulher, Senhor, está precisando das tuas mãos, cuidando dos meus filhos, cuidando do meu marido, cuidando da minha mulher, cuidando dos meus primos. Aleluia. Cuidando de mim, Senhor. Eu não consigo dar um passo sozinho. Eu não consigo, Senhor, acordar se o Senhor não me despertar. Igreja, o que está faltando é oração simples. Um coração simples na presença do Senhor. Um coração quebrantado. Olha, Senhor, eu sei que Tu és e eu não sou. Eu sei, Senhor, que tudo que nós temos hoje é o Senhor que trouxe, é o Senhor que proporcionou. Porque aquele que olha para nós, irmãos, uns estão olhando, chacoteando, como alguns fizeram com o profeta Jeremias. Outros, como o eunuco, está cutucando o rei. Rei, cuidado com o que você está fazendo com esse homem. Deus está usando ele para falar: não brinque. Até os servos chegavam para os reis para dizer assim: não brinque, porque esse Jeremias não é um homem comum. Esse Jeremias tem trazido uma mensagem diferente, uma mensagem alerta. Ô Jeremias, abre a tua boca. Já te chamaram de chorão, já te chamaram de chorona, já você está com medo como o profeta Jeremias. Pelo contrário, irmãos, o profeta Jeremias não tinha medo de levar a palavra. O profeta Jeremias tinha o temor de Deus, porque ele sabia que Deus falava e cumpria. Jeremias não estava querendo ver o povo ser espoliado, não estava querendo ver o povo ser arrasado. Senhor, eu não, Senhor, eu sou muito jovem, Senhor. O Senhor falou: não, é você que eu escolhi. Glória. É com a tua pouca força que você vai, porque eu vou estar contigo. Abre a tua boca, abre a tua visão. Deus deu visão, irmãos. Quantas visões Deus tem nos dado, tem dado à igreja, e muito crente já não dá mais valor às visões. Temos que valorizar, pastor. Temos que valorizar, pastor.
quando Deus nos mostra algo, Senhor, o Senhor está me mostrando ainda. Então há intimidade entre nós, Senhor. Aleluia. Senhor, o Senhor está falando comigo. Então ainda há algo em mim que agrada o Senhor. A intimidade, irmãos, valoriza a sua intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. Valorize quando Deus fala com você, porque em nós há intimidade ainda. Há em nós alguma coisa que agrada o Senhor. Aleluia, Jesus, glória, glória, glória a Deus. É, Senhor. A tristeza de Jeremias e convida o povo a reconhecer o seu pecado. Continue convidando, irmãos. Amém, Jesus. Continue convidando o marido. É desse jeito que Deus quer. Filhos, é desse jeito que Deus quer. Mas pastor, o senhor, a pessoa que mais sofre comigo depois de mim é minha esposa. É o meu filho. Porque, irmãos, eu não traria à igreja uma mensagem de exortação se não exortasse primeiro a minha casa. Eu não traria à igreja uma mensagem de exortação se eu não exortasse a mim mesmo. Porque eu não posso ser hipócrita. Nós temos dois acusadores perante Deus. O primeiro acusador é aquele que está dentro de mim todo dia, a minha consciência. Seria loucura agir contra a consciência. E o segundo é o inimigo, é Satanás. Ele vai perante Deus e nos acusa, mas nos acusa com a porta aberta, porque nós temos lugar para isso. Aleluia. Vamos, nessa manhã, irmãos, voltar um pouco, como que o pastor falou, como que a pastora falou. Aquilo que Paulo disse, olha, cuidado, olha o que Deus fez lá atrás. Cuidado onde está caindo essa semente. Como o que a irmã falou, trazendo aqui, olha, o que você tem feito com o Espírito Santo. Jeremias trouxe a presença de Deus para Israel, Aleluia. mas Israel não quis. É, Senhor. Israel preferiu ir à Babilônia. Israel preferiu ver o templo ser destruído, os vasos de ouro que tinham sido feitos, todo aquele choro de Davi, todo aquele trabalho de Salomão, aqueles artífices, aqueles homens construtores de uma inteligência absurda que Deus deu, foi levado ao cativeiro. Quando a igreja, para finalizar, pastor, quando a igreja for levada à liberdade, o mundo vai ficar no cativeiro. Quando a igreja for levada à glória, o mundo vai sentir falta, aí não vai dar mais. Continuamos pregando. Glória a Deus, Às vezes aleluia. estão olhando para nós e rindo. Meu Deus. Olha lá o profeta Jeremias. Lembre-se de Jeremias, irmãos. Está aqui, ó. Eu fui feito uma música, uma canção. Sabe o que Jeremias está lembrando? Ou se eles tivessem parado, mas eles estavam chacoteando, rindo. Não importa se alguém riu de você. Não importa se alguém não deu crédito. O que importa verdadeiramente. Bom, aleluia, ter esperança e aguardar em silêncio. Fiquemos com esse versículo. Vamos ler todos juntos, irmãos. De pé em nome de Jesus, por favor. Eu vou estar voltando aqui o microfone para o pastor. Aleluia. Vamos ler todos juntos, versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Vamos agora no versículo 26, porque ainda somos jovens. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Amém. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus e vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia.